Gente, que difícil que foi cortar essa aqui. Pode ver que ela tá bem defeituosa. Vou ajustar na lixa. Mas olha, madeira levinha, pinos, parecia fácil. Tomei um suador agora pra cortar ela. Ela foi difícil de cortar, mas em compensação lixar foi bem tranquilo. Ficou bem lisinha, perfeito. E aí, eu já tô aproveitando pra desgastar um pouco dos cantinhos dela, ó. Na lixa mesmo, na lixadeira mesmo, pra facilitar a minha vida. Aí depois eu venho aqui finalizando com uma lixa à mão pra ficar mais uniforme. Tá vendo? Que já dá uma boa desgastada, já ajuda bastante. Aí é outra coisa, né, gente? As casinhas lixadinhas, olha que lindas. Se eu pudesse dar um conselho para quem gosta de trabalhar com artesanato, principalmente que utiliza bastante madeira, é uma tico-tico e uma lixadeira desse tipo aqui. Isso aqui facilita muito, principalmente quando vai lixar coisas, superfícies maiores. Já usei a treme-treme, que é aquela normal, e faz muito mais esforço, treme muito. Essa aqui não treme quase nada. Tu só larga ela em cima da madeira e só fica segurando, não precisa nem fazer força, ela desliza, às vezes parece que tá passando roupa. E por conta disso aqui, ó, consigo também posicionar ela e fazer isso, arredondar os cantinhos. Eu arredondei todos os cantinhos da penca de coração, que fez toda a diferença, ficou a coisa mais linda por causa desse jeitinho dela aqui. Dessa alcinha, essa alça aqui. Aquela outra mais comumzinha é bem mais em conta, mas tu tem que segurar ela assim. Isso aqui cansa muito o braço e ela treme, porque ela tem outra forma de fazer o atrito aqui. Se eu não me engano, ela é só assim, ou é só... Ah, não sei explicar tecnicamente, gente. Mas essa aqui é roto-orbital, pesquisem. E de preferência, uma que tenha um cabo assim, ó, pra vocês segurarem. Assim também, isso aqui facilita muito. Isso aqui também é muito bom, porque quase não faz poeira. Vocês podem ver aqui, ó. A sujeira que tem ali é da tico-tico, que eu cortei a madeira. Tico-tico faz mais sujeira que a lixadeira. Não tem, ó. Quase não tem pozinho. O pozinho que tem é da tico-tico. Fica tudo aqui, ó. Faz um pozinho um pouquinho, né? Não fica 100% impecável, mas é bem pouco que faz. A minha tico-tico é dessa marca. Eu nunca tive esse tipo de ferramenta, é a primeira vez que eu tenho. Eu comprei primeiro a tico-tico, gostei muito, pesquisei muito pra comprar, vi que elas são ferramentas profissionais, porém com preço um pouco mais em conta. Se tu for pesquisar, tu vai ver que elas são intermediárias, não são das mais baratas, mas não são as mais caras, porém elas são consideradas profissionais. Inclusive eu vi marceneiros falando das diferenças de lixadeira e tudo mais, utilizando essa aqui dessa marca. Eu tenho gostado bastante, a minha experiência que eu tô tendo com elas é excelente. Eu gosto de fazer esse arredondado aqui num nível mais baixo, eu tô colocando entre o 3 e o 4 por ali, que eu acho que me dá mais controle, não come tanto a madeira, sabe, de forma desordenada, senão ele fica um canto reto, assim. E aí, dessa forma, mais com a força... eu não sei, esqueci a palavra, gente, agora. Mas coloco nesse 3 aqui, tem o máximo, que é o que geralmente eu lixo tudo no máximo. E entre o 4 e o 3 aqui é o que eu uso pra fazer os cantinhos. Vou deixar o link dela e da tico-tico na descrição do vídeo. Comprei pela internet, veio tudo direitinho, preço melhor, não sei, em loja física não cheguei a pesquisar, mas vou deixar pra vocês, se vocês tiverem interesse, fazer as pesquisas de preços de vocês, as comparações. Eu recomendo muito, se tu trabalha com isso, com artesanato, com madeira, principalmente se tu comercializa os teus artesanatos, nossa, adianta muito o serviço, sem contar que tu pode fazer não somente artesanatos, coisas pequenas, pode fazer móveis, né? Tem uma madeira velha, tu consegue fazer uma prateleira, que nem eu fiz o aparador. Inclusive, isso aqui são casinhas para o aparador, né? Ali do meu hall de entrada. Eu fiz o meu hall de entrada todinho usando ela. E agora eu vou fazer o tampo da mesa aqui de fora e vários outros projetos que eu tenho pra fazer, que eu já tenho em mente pra fazer. E só vai ser possível porque eu tenho essas ferramentas de corte e de lixar.
é um investimento que se paga fácil e rápido, dependendo do projeto que tu vai fazer. Vai, assim, adiantar muito o teu trabalho e tu vai economizar muito, vai ter as coisinhas do jeito que tu quer, sem contar a realização, que é muito gostoso a gente fazer, né? A gente ter o móvel do jeito que a gente quer, o projeto exatamente o que a gente pensou e saber que foi a gente que fez. Ah, isso não tem preço pra mim, gente. Ver que aqui que eu tinha cortado tudo torto isso aqui, vocês lembram? Olha como que ela deixou bem retinho. Gente, apesar de parecer publi, não é, tá? Não estou ganhando nada pra fazer esse vídeo, a não ser o link lá, que se vocês comprarem pelo meu link eu vou ganhar uma pequena comissãozinha, mas não é por isso que eu estou indicando e detalhando, falando da lixadeira. Qualquer uma nesse estilo aqui vai te atender dessa forma e fazer o que eu te falei que ela faz. Acredito eu, né? Não tenho experiência com outras marcas, mas, como eu te falei, isso aqui facilita muito, ajuda muito. Isso aqui e esse sistema dela aqui. A lixa redonda é um pouquinho mais carinha que aquela outra, porque aquela outra tu compra uma folha, tu divide em 4 e usa naquela outra lixadeira, aquela quadradinha, né? Essa aqui tem que ser essa com velcro, mas não é muito caro, tá? Foi R$1 cada coisinha dessa aqui e tu faz um monte de coisa. Então, eu acho que vale muito a pena, porque pelo esforço, pela funcionalidade dela, pra mim, isso também vale muito a pena, apesar da lixa ter que ser essa específica, com velcro e tudo. E é fácil de achar essa redondinha. Eu acredito que em qualquer material de construção, coisa assim, encontra fácil essa lixinha aqui. Mas eu acho que vale super a pena pela funcionalidade dela. E claro que depende do pra que tu vai usar, né? Pra mim, no caso que faço as casinhas, essas coisas aqui que eu tô falando pra vocês, esse negócio, isso facilita muito, né? Porque eu consigo, ó, dar os acabamentos nas casinhas. E com a treme-treme, a outra que é mais em conta, e a lixa também acaba sendo mais em conta, eu não consigo. Tô dando essa dica pra vocês porque tá facilitando imensamente o meu trabalho. E aumentou muito as possibilidades de criação de coisas aqui em casa, tá? De projetos.
Pra vocês verem o nível da minha dificuldade de desenhar e escrever à mão livre. Uma letra simples, completamente irregular, bem orgânica, e eu não consegui fazer à mão livre, transcrever ela à mão livre, gente. Eu tentei, mas eu me perco muito na distância entre um e outro, enfim. Mesmo assim, não ficou lá essas coisas, mas a proposta era uma letra bem, assim, irregular mesmo. Agora eu vou desgastar ela, eu quero ver como é que vai ficar. Vou esperar secar, porque eu quero dar uma desgastadinha, inclusive, em cima da letra. Ó, gente, não consegui o efeito desgastando que eu queria, então eu não vou poder desgastar aqui como eu queria desgastar, inclusive aqui em cima, porque eu queria, na verdade, um efeito descascado, mas pra isso eu precisava ter passado alguma coisa por baixo, uma cera. Vou pintar ela de novo, vou pintar, daí eu vou aproveitar pra pintar de um cinza mais escuro, então eu vou aproveitar e vou escurecer mais essa peça aqui, e aí só vou desgastar mesmo os cantinhos. Aqui eu não vou desgastar porque eu não queria o efeito assim, eu queria mais descascadinho, sabe, que nem na referência que eu vi. E eu não consegui, então vou ter que deixar assim mesmo, gente. Ia ficar mais bonito do jeitinho que eu idealizei, mas nem sempre a gente consegue fazer exatamente o que a gente quer, né? Pro telhadinho, vou usar esse papelão aqui. Pra quem não sabe, mas acho que todo mundo sabe disso. O papelão, se você abrir e tirar a película, no meio dele tem essa parte assim, ó. No caso da minha caixinha, essa parte aqui, esse lado, tá extremamente difícil de tirar. Ele tava ficando todas as partes coladas ali, tava ficando bem difícil mesmo. E esse lado aqui, tirando essa película daqui, estava descolando muito mais fácil, olha só, ó. E do outro lado ficava muito mais assim, ó. Então, talvez aí o papelão que tu vai usar também pode ser que tenha um lado que é mais fácil de tirar. Não se desespere se tu começar a tirar e o negócio não sair. Tenta tirar do outro lado que talvez seja mais fácil. Na verdade, que eu queria era usar uma latinha bem velha, bem enferrujada pra fazer os telhadinhos. Eu não tenho, mas eu vou atrás e quando eu conseguir eu vou substituir. Por enquanto, eu vou fazer assim o telhadinho, que eu acho que já vai ficar bem bonitinho, mas eu vou pintar, né? Aí eu tô em dúvida se eu pinto de marrom, que nem a portinha dessa aqui, eu acho. Ou se eu pinto de branco, porque eu tô achando que o branco vai ornar melhor aqui. Ó, gente, a ideia aqui não é que ela fique perfeitamente branca. É realmente que ela fique com esse ar mais rústico, assim, ó. Eu adorei. Não imaginei que ia ficar com esse efeito assim. Gostei muito e é exatamente o que eu queria. Também achei linda ela nesse tom aqui, marrom. Porém, acho que não vai combinar. Não é o climinha que eu queria trazer pra essas casinhas, sabe? Ó, pintei essa aqui com cinza mais escuro agora, que é esse tom que eu queria. Ele ainda não tá completamente seco, não tá seco, na verdade, recém pintei. Então, não sei se ele vai escurecer mais, se ele vai clarear mais. Tem tinta que clareia depois que seca e tem tinta que escurece. Eu não lembro se essa minha clareia ou escurece. Eu quero elas com um toquezinho rústico, mas não aquele rústico, bem rústico, sabe? Aquele rústico aconchegante, mas um rústico mais delicado, digamos assim. Acho que é isso, não sei se vocês vão me entender. Mas olha, achei até que ficou bonitinha essa daqui da frase. E aí os telhadinhos vão ficar assim, já mostro pra vocês. E eu queria pendurar umas chavezinhas que eu dei uma envelhecida. Tentei, eu não tenho os materiais certos pra envelhecer metal. Vocês já devem ter visto no vídeo, na verdade. Ali, 3 chavezinhas. E aí a ideia era pendurar com essa juta que eu pintei de marrom também, mas eu não sei. Porque a juta na cor normal não vai ter nada a ver com o projeto. E eu não tenho um outro cordão, então eu não sei se vai ficar legal, gente, sinceramente. O que eu queria mesmo, talvez eu espere pra ir atrás disso, é araminho, aqueles araminho bem fininho, escurinho. Eu queria um arame, na verdade, bem fininho, enferrujado, mas não vou encontrar, é difícil. Mas aí, pelo menos aquele de artesanato fininho, escurinho, pretinho, sabe? Eu acho que ia ficar melhor um arame do que uma corda, assim. Gente, se vocês souberem envelhecer, até se usar assim já fica lindo. Mas se souberem envelhecer isso aqui, gente, sério, isso aqui fica muito lindo como telhado de casinha. É fácil de encontrar. Esses dias vocês me deixaram comentário
perguntando de outras opções para fazer o telhado das casinhas. Eu dei várias opções e uma delas foi o papelão. E isso aqui pra mim é o mais perfeito. Claro que dependendo do projeto, vai ornar melhor, mas eu acho que independente, qualquer casinha fica linda com um telhadinho assim. E aí tu pode brincar um monte com as cores, com os efeitos que vai fazer. Eu acho isso aqui uma excelente opção de telhado para casinhas. Tu consegue deixar ele bem rústico, tu consegue deixar ele bem realista, tu consegue deixar ele mais delicado. São várias opções que dá pra te fazer com telhado de papelão. Aproveitar que tô falando de telhadinho, outra opção são esse material aqui, esse isoporzinho mais liso e mais fininho. Apesar de fininho, ele tem uma espessura. E aí, se tu quer fazer uma casinha com um telhadinho com alguma espessura, tu pode usar o isopor e tu pode pintar, faz várias camadas de tinta pra te deixar ele com uma carinha, tirar essa carinha de isopor dele, né? E deixar ele do jeito que tu quer. Ou tu pode também passar massa corrida não, gesso, que é extremamente barato, rende muito, tu vai poder fazer muitas coisas com gesso na tua casa. Desde tampar buracos na parede, em um móvel que tu vai restaurar, ou que tu vai transformar, ou que tu vai construir, até casinhas de gesso, moldes, né? Se tu tiver molde, tiver criatividade, potinho, cachepô, tudo tu faz com gesso, gente. Tudo é possível fazer com gesso. Então, é um ótimo investimento porque não é caro e rende muito. E dá pra usar pra tirar essa textura de isopor, sabe? Corta do jeito que tu quer, o tamanho certinho que tu quer. De repente, pode até aplicar enquanto ele estiver na casinha ou fora da casinha. Aplica uma camada de gesso, já vai ficar com aquela carinha diferente, né? São muitas coisas que dá pra fazer utilizando o isopor e o gesso. Nossa! Outra opção é lixa. Essa minha tá toda horrível, eu não tenho uma decente pra mostrar pra vocês, porque estão todas assim. Mas olha que textura bonita que tem a lixa. Sabe o que eu gosto de fazer também? Capacho pra porta, tapetinho pra porta, quadradinhos imitando pedra. Tem uma casinha que eu fiz isso. É aquela que eu acho que o título é a casinha mais cheia de detalhes que eu já fiz, que foi um presente pra uma amiga. E pra telhadinho também funciona, ainda mais se for essa cor assim, ó. Porque ele tem uma textura bonita, dá pra fazer esse efeito aqui de telhadinho mais fininho com a lixa também, fica legal. Dependendo de como tu vai usar, e tu pode aplicar tinta também em cima dele, que ele recebe bem a tinta. Também é uma opção. Ele também pode ficar bem parecido, tu consegue chegar num efeito bem parecido de ferro enferrujado, de latinha, porque ele é fino, ó. Ele já tem essa cor avermelhada, então dependendo, tu vai só colocar na casinha, se tu tiver outros elementos assim, em ferro, algum araminho, algum prego, alguma coisa, já vai super ornar e parecer que isso daqui também faz parte desses itens mais enferrujados que tu colocou na casinha, uma opção. Eu já vi algumas casinhas de passarinho bem pequenininhas que eu acho que foi utilizado, mas eu não tenho certeza. Se não foi, super ia dar certo. E eu ainda quero fazer umas casinhas de passarinho pequenininha pra colocar nas minhas casinhas, nas árvores das minhas casinhas, utilizando o telhadinho, a lixa como telhadinho. Também é uma opção bem legal que dá pra trabalhar. O telhadinho, a janelinha, a portinha e as costinhas dela. Você gostou? Uhum. Achou bonitinha? Sim. Eu usei esses pinguinhos de cola quente pros pezinhos delas
porque elas ficaram meio tortas embaixo, meio bamba, assim. Eu melhorei um pouco com a lixa, mas mesmo assim elas ficaram um pouco bamba. Aí com a cola quente eu consegui ajustar certinho aonde que eu precisava de um pezinho um pouquinho maior, um pouquinho menor, e resolveu super bem.